Olá, amigos! Tudo bem? Estamos começando mais um Bola Brasilis, o programa que vai falar tudo a respeito dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, ativassem as notificações, curtissem, comentassem e compartilhassem os nossos vídeos. E nesse programa, nós vamos destacar os futebolistas brasileiros que balançaram as redes mundo afora nesse final de semana. E vamos falar também a respeito do jogador brasileiro que sofreu uma parada cardiorrespiratória em campo, em Portugal. Vamos começar falando sobre os jogadores brasileiros que balançaram as redes mundo afora nesse final de semana. Começando pela Tailândia, na Thai League 3, o Philerson marcou um gol no jogo entre Nakhon Si United e Patong City. Terminou 3-0 e o Philerson marcou um dos gols. E os outros 2 gols do Nakhon Si United foram marcados pelo Rosalvo Júnior. O Vitinho também fez 2 gols para o Krabi na vitória por 2-1 contra o Fatalung. Em Angola, o atacante Thiago Azulão marcou um gol na vitória do Petro Luanda sobre o Libolo por 3-0. Na Arábia Saudita, na primeira divisão, o Adriano Pardal marcou um gol do Hayer na vitória por 2-1 sobre o Jeddah. No Chipre, o Danilo Cirino fez 2 gols para o Nia Salamis na vitória por 4-3 sobre o Doxa. Nos Emirados Árabes, na primeira divisão, o Rodrigo Silva marcou um gol na vitória do Al Uruba por 4-0 sobre o Al Ta'avon. Nos Emirados Árabes, na Liga Sub-21, o Caio Rosa marcou um gol na vitória do Sharjah por 3-1 sobre o Asman. Ainda nos Emirados Árabes, na Liga Sub-21, o Gabriel Melo marcou 2 gols para o Ittihad na vitória por 4-0 sobre o Hatta. Na mesma liga, nos Emirados Árabes Sub-21, o Jonatas Santos marcou o gol da vitória do Al Ain sobre o Al Jazeera por 1-0. Ainda nos Emirados Árabes, Liga Sub-21, o Álvaro Oliveira marcou o gol da vitória do Fujairah sobre o Corfacan por 1-0. No Catar, o Rodrigo Tabata, que é naturalizado catarense, marcou 2 gols na vitória do Al Sadd sobre o Al Qaritiat por 5-0. Ainda no Catar, o Thiago Bezerra marcou um gol na vitória do Al Sailiah por 2-0 sobre o Al Rayyan. Na Alemanha, o Iago marcou o gol da vitória do Augsburg sobre o FC Köln por 1-0. Em Portugal, Mateus Nunes fez o gol do Sporting sobre o Braga na vitória da sua equipe do Sporting por 2-0. Na Espanha, na terceira divisão, o Vinícius Amorim do Andratx marcou na vitória da sua equipe por 3-1 sobre o Ferriolense. Esses, portanto, foram os brasileiros que marcaram gols no sábado, mundo afora. No domingo, dia 3, na Thai League 3, na Tailândia, Dudu Lima marcou 4 gols na vitória do Nonthaburi sobre o Kazembundit por 6-3. O Damian, do Kazembundit, marcou um gol na derrota da sua equipe para o Nonthaburi por 6-3. O Ranieri, que também joga pelo Kazembundit, marcou 2 gols para a sua equipe na derrota por 6-3 para o Nonthaburi. O Alberto Gouveia marcou 2 gols do Phuoc Daeng na vitória por 3-0 sobre o Royal Thai Fleet, também jogo válido pela Thai League 3 na Tailândia.
Ainda na Tailândia, Thai League 3, o Massaro marcou um gol do Chachoengsao na vitória por 3-0 sobre o Saimat Khabin. Ainda na Tailândia, Thai League 3, o João Paulo Salles marcou o gol do Lanphun Warriors. Venceu o Watbot City por 2-0. Na Tailândia, Thai League 3, o Jardel Capistrano marcou 3 gols do Udon United na vitória por 3-2 sobre o Sakon Nakhon True Visions. Ainda na Tailândia, Thai League 3, o Kaique marcou o gol do Saraburi United no empate em 1-1 contra o Hua Hin City. No Catar, o Dudu marcou o gol do Al Duhail na vitória por 1-0 sobre o Salal. Na Guatemala, o Israel Silva marcou um dos gols da vitória do Xelaju por 2-0 sobre a equipe do Malacateco. Em Bangladesh, o Robinho marcou o gol do Bashundara Kings na vitória por 2-0 sobre a equipe do Sheikh Jamal. Em Portugal, o Douglas Tanque marcou 2 gols na vitória do Passos Ferreira sobre o Rio Ave por 2-0. Ainda em Portugal, o Evanilson marcou o gol do Porto na vitória por 3-0 sobre a equipe do Moreirense. Em Portugal, na Liga Pro, segunda liga, o Morato do Benfica B marcou um gol na vitória por 4-0 sobre o Oliveirense. Ainda em Portugal, na Liga Pro, que é a segunda liga, o Juninho Vieira marcou um gol do Chaves na vitória por 2-1 sobre a equipe do Mafra. Ainda em Portugal, na Liga Pro, na segunda liga, Fabrício Simões marcou o gol do Feirense na derrota por 2-1 para a equipe do Vizela. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, que é a terceira liga, o Elias Correia marcou 2 gols do Vidago na vitória por 4-1 sobre a equipe do Cerveira. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Rodrigo Antônio, do Berço, marcou um dos gols na derrota da sua equipe para o Felgueiras 1932 por 3-2. Ainda no Campeonato de Portugal, o Sidney Lima marcou um dos gols do Felgueiras 1932 na vitória por 3-2 sobre a equipe do Berço. No Campeonato de Portugal, o Daniel do Espinho marcou um dos gols da sua equipe na derrota por 3-2 para o Lusitânia de Lourosa. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Jean Batista marcou um dos gols do Lusitânia de Lourosa na vitória por 3-2 sobre o Espinho. Ainda em Portugal, no campeonato, o Maurício Tomasi marcou um dos gols do Valadares Gaia na vitória por 5-0 sobre o Vila Cortês. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Dudu, do Marinhense, marcou um dos gols da vitória da sua equipe sobre o Mortágua por 2-1. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Wellington Matos marcou 2 gols do Torreense na vitória por 3-1 sobre o Caldas. Em Portugal, no Distrital de Bragança, o Haroldinho marcou um dos gols do Rebordelo na vitória por 3-0 sobre o Carção. Em Portugal, no feminino, a Paloma Lemos marcou 5 gols do Valadares Gaia na vitória por 6-1 sobre o Boa Vista. Ainda no feminino, a Raíza Paraíba marcou o gol do Torreense no empate em 1-1 contra a equipe do Amora. Na Itália, o João Pedro, do Cagliari, marcou o gol da sua equipe na derrota por 4-1 contra a equipe do Napoli. No Kuwait, o Giovanni Maranhão fez um dos gols do Burgan na vitória por 3-1 frente à equipe do Farrahel. Em Portugal, na Taça de Portugal feminino, a Janaína fez 3 gols do Racing Power na vitória por 11-0 sobre o Alverca. Ainda em Portugal, no feminino, no mesmo jogo, a Daiane Godoy fez um gol para a equipe do Racing Power na vitória por 11-0 sobre o Alverca.
No mesmo jogo, a Celiane marcou um dos gols do Racing Power por 11-0 sobre a equipe do Alverca. A nota triste do final de semana ficou por conta da parada cardiorrespiratória sofrida pelo jogador Alex Apolinário do Alverca. O jogo estava aos 27 minutos do primeiro tempo, entre Alverca e União Almeirim, quando o jogador caiu desacordado em campo. Foi imediatamente socorrido pelos médicos e equipe médica que estavam presentes ao local e foi transferido para o Hospital Vila Franca de Xira, onde se encontra nesse momento. O seu estado de saúde é considerado grave, mas estabilizado, e ele respira com o auxílio de aparelhos. O Alex Apolinário tem 24 anos, jogou nas categorias de base do Cruzeiro, também chegou a jogar no Botafogo de Ribeirão Preto e atualmente defende a equipe do Alverca. Estamos acompanhando todos os desdobramentos dessa recuperação, enfim, do estado de saúde do Alex Apolinário, e breve traremos novas informações. Esse foi o Bola Brasilis, o programa que traz todas as novidades a respeito dos jogadores brasileiros que atuam no exterior. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, comentem e compartilhem todos os vídeos. Grande abraço!